Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Marcos 3, 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. É interessante como as pessoas, em nome de Deus, podem tramar o mal contra outras pessoas que fazem o bem. O texto de hoje é muito claro, né? Novamente, a questão de sábado que eu comentava com vocês na reflexão de ontem. O sábado foi criado para proteger as pessoas, mas ao longo dos séculos se tornou um veículo de opressão das mesmas, né? Então não se podia fazer nada dia de sábado. Se eu estou lá, se eu vou lá, solto o meu animal, se o meu animal afundasse na lama, se entrasse no rio, e eu não poderia salvar meu animal. Porque dia de sábado não posso fazer nada, então o animal deveria perecer. Ou seja, qualquer situação eu não poderia fazer nada. Eu teria que deixar acontecer. Em outro momento, Jesus justamente critica essa situação. E novamente a questão do sábado. Ontem nós vimos, uma situação da questão das espigas. Os discípulos comem as espigas para se alimentar. Hoje nos é apresentado a cura de um homem que estava naquele momento na sinagoga. Ou seja, se Jesus virasse e falasse assim: "Não, hoje é sábado, não vou curar", poderia ser que ele nunca mais encontrasse aquele homem na vida. Porque Jesus não tinha muita parada, né? Ele estava um dia num lugar, depois outro dia em outro. Ou seja, ou então, poderia até ser que estivesse na sinagoga de novo, mas não encontrasse o homem. Portanto, era o momento certo, era o momento da graça na vida daquele ser humano, que sofria de uma enfermidade e que precisava ser curado. E interessante a atitude de Jesus. Ele chama o homem para o meio e pergunta: "É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Gente, isso é uma pergunta que, todos nós daríamos a mesma resposta: fazer o bem e salvar a vida. Mas aqueles homens, por causa da dureza do seu coração, permaneceram na dureza do seu coração. E aí revela, Jesus ficou cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Em nome da lei, em nome dos princípios, em nome da ética, em nome da moral, vamos condenar esse homem a morrer. Vamos fazer o mal. Não, é um impedimento para fazer o bem, porque é dia de sábado. Nós temos 6 dias para fazer o bem. No dia de sábado não podemos fazer o bem. É um absurdo isso. É um absurdo. Em nome da lei, em nome de Deus, se deixa de fazer o bem e se propaga o mal. Eu imagino como Jesus ficou, porque o ano passado, diante de tudo aquilo que nós vimos, eu me senti na mesma ira de ver certas situações. Portanto, queridos irmãos, devemos lembrar sempre que o princípio máximo de qualquer religião, muito mais o cristianismo, porque isso é mandamento do próprio Cristo, é o amor ao próximo. Nenhuma religião deve propagar o mal por causa dos seus princípios éticos ou morais. A religião, ela serve para salvar o ser humano, não para condená-lo à morte ou condená-lo ao mal. A religião é libertação do ser humano, é encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, falando para nós cristãos, O Cristo é quem nos liberta, o Cristo é quem nos salva.
O Cristo deixou como mandamento o amor ao próximo. Portanto, tudo aquilo que fere esse princípio basilar não vem do cristianismo, não vem de Jesus. Não vem. Pode ser criação dos seres humanos, pode ser ideologia infiltrada, mas não vem da boca do Cristo. O Cristo quer o amor, o Cristo quer a salvação do ser humano, inclusive daqueles que não seguiam ele. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nem os seus algozes ele condenou à morte. Ao contrário, pediu que Deus, o Pai, não levasse em consideração aquele pecado horrendo que eles cometiam. Quem somos nós para apontar o dedo para os nossos irmãos? Será que nós achamos que somos melhores do que o próprio Cristo? Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau!